Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte do screencast sobre models. Então, no último screencast, na parte 1, a gente tinha parado aqui no formulário, onde nós já podíamos pegar um usuário do banco e editá-lo dessa forma. Simplesmente passando aqui os usuários ou listando todos os usuários. Maravilha! Mas, por enquanto, no nosso formulário não existe como a gente salvar esse usuário. No último screencast, a gente tinha parado com o formulário assim, sem um botão. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos criar aqui um botãozinho. Já peguei o código HTML para ficar mais simples. Um botão do tipo submit. E com a label chamada confirmar. O formulário vai ficar aparentemente assim. E o que mais temos que fazer? Temos que falar para o formulário qual tipo do método que a gente vai enviar. Se é post ou se é via get. Então a gente vai colocar aqui method post. Para quê? Para falar para o formulário que estamos enviando os dados via post. Outra coisa importante que temos que colocar aqui é também a action que a gente vai chamar quando esse formulário for submetido. Nós já temos aqui no nosso array de URLs. Então a gente bota URL, editar usuário e passamos também o ID do usuário, que é usuário.id. Como a gente pegou esse usuário.id? Se vocês lembram, aqui quando a gente chama o nosso usuário, a gente também pega o ID dele. Então, isso permite que a gente mostre o ID do usuário aqui. Então, basicamente, se a gente olhar o código, fonte disso aqui, ele vai estar assim. Demo, que é a nossa pasta raiz, usuários, edit, /1, porque nós estamos editando o primeiro usuário. Se pegarmos o /2 aqui, pegarmos o source, edit /2. Dessa forma, a gente vai conseguir informar o controller que ele pode salvar os dados deste usuário. Mas também temos que informar aqui, esse input ele não tem um name. Quando a gente submete um formulário, a gente tem que colocar uma propriedade aqui chamada name. Esse name, para o Easy Framework assimilar que este campo equivale ao username, basta a gente colocar aqui no campo name o nome do campo da nossa tabela, username. Então, este nome vai ser igual a este nome, username. Assim, você já pode enviar esse formulário para o nosso controller. É claro que, por enquanto, ele ainda não vai salvar. Ele não vai fazer nada, ele vai dar um erro, porque a gente ainda não fez o comportamento do nosso controller. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos criar aqui no nosso controller, a gente já tinha feito um if, que é para o nosso array superglobal. Então, o que estava acontecendo? Se existe um dado no nosso array superglobal, se não existir nada, né, se estiver vazio, ele vai mostrar o usuário para a gente. Mas se existir alguma coisa, a gente faz um else. Se existir alguma coisa, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele salve no banco de dados. Para isso, a gente vai usar um método do controller chamado this usuários, que é o nosso model, usuários, save. Pronto. O que a gente passa como parâmetro para o save? A gente passa os dados que estão vindo do formulário. E automaticamente ele vai salvar para você. Agora, se você enviar para o formulário dessa forma, para o model desta forma, ele não sabe que existe um ID. Porque a gente não está informando no array superglobal que existe um ID. Então ele vai incluir um novo arquivo, um novo registro lá no banco de dados. E a gente não quer isso. Como a gente passa o ID para o array superglobal? Basta a gente fazer isso. This data.
E aqui a gente vai passar o nosso campo do banco de dados, que é a chave primária, que é o nosso ID. Então a gente passa igual ao nosso parâmetro. Data ID igual a ID. Por que isso? Porque no nosso código-fonte, quando a gente enviar para lá, a gente está enviando um ID aqui também. Então ele vai pegar isso e vai ver que no banco é para ele digitar esse registro. Se nós testarmos agora, ainda não vai funcionar porque ainda a gente tem que redirecionar. Mas testando assim, ó, vamos testar Ítalo Leles assim. Pronto. Ele deu um erro, mas aqui no banco ele já salvou. Ítalo Leles. Tá vendo? Esse erro aqui é porque a gente não está fazendo nada. A gente não está redirecionando ele para algum lugar depois de ele salvar. Depois de ele salvar isso aqui, a gente tem que normalmente redirecionar ou para a mesma página ou para alguma outra página. Como a gente faz isso? Simples. This redirect. Quando você faz this redirect, a gente pode redirecionar para usuários. De novo. Simplesmente, ele vai redirecionar para o nosso controller de usuários. De novo, o index. A gente pode redirecionar para o edit novamente, mas eu vou jogar no index, que é onde a gente tem a nossa lista. Isso é o suficiente. Agora que a gente já colocou this redirect, podemos já testar a nossa edição. Vou colocar aqui Ítalo Leles de Vietro, que é o meu nome. E aqui está, editado Ítalo Leles de Vietro. Se viermos em Gladson, aqui está editado. Simples assim, editamos, criamos a função de edição. Podemos também criar uma função aqui de exclusão. Vamos criar uma nova action chamada excluir. Tá ótimo. Essa action excluir, a gente também recebe um ID, porque a gente tem que saber qual é o usuário no banco que a gente vai excluir. Para isso, temos sempre que ter o ID, ou nome, ou qualquer outro parâmetro que você queira. Só que aí você vai ter que tratar de outras formas. Para excluir, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa que esse código faz. Só que, vamos fazer uma propriedade aqui, vamos setar uma propriedade, aquela que eu disse, auto render. Porque eu não quero que renderize nada quando for excluir. Porque a gente não vai ter uma action, uma view para excluir, a não ser que você queira criar uma, mas no nosso caso não. Então setamos aqui o auto render para false, porque a gente não vai mostrar essa view. Agora, basta que a gente faça desta forma. Vamos pegar o this usuários. E existe outro método no usuário chamado delete. O método delete é para a gente deletar um usuário do banco passando um ID. Simples assim. Passamos o ID dele e deletamos ele. Dessa forma, ele já vai ser deletado. Como agora a gente tem que vir aqui na view, aqui tá bom. Vamos criar outro linkzinho para a nossa action de deletar. Vou colocar aqui um separadorzinho. E aqui a gente faz excluir. Agora a gente também tem que setar uma nova URL lá na nossa config, no nosso config. Para fazermos isso, basta a gente adicionar uma nova action aqui. Se você não quiser adicionar a action aqui, para ficar mais organizado, basta você setar isso aqui. Aqui. É exatamente a mesma coisa. Mas, no nosso caso, para ser mais organizado, vamos chamar nossa action excluir. E aqui eu vou chamar de excluir usuário. Pronto. Uma vírgula. Agora sim, excluir usuário. Voltando para o index, a gente pode agora excluir usuário passando o ID. Só para ficar mais organizado, eu esqueci da barra aqui.
Então, se olharmos no código-fonte, agora temos o excluir, que está assim, excluir 1 e excluir 2. Exatamente da mesma forma que o editar. Se nós excluirmos, provavelmente ele vai excluir do banco. Como a gente não renderizou nada, não mostrou nada. A gente tem que redirecionar para a nossa view. Está. Ele não existe mais. Para a gente redirecionar para os nossos usuários, é só a gente fazer dessa mesma forma. This redirect, passando para usuários. Mas eu não vou excluir isso aqui porque a gente só tem ele. Agora, só falta mais uma coisa para a gente terminar os módulos, que é a inclusão. Vou logo colocar aqui a nossa URL de inclusão. Vou chamar incluir usuário, que vai ser a action incluir lá em usuários. Agora, vamos fazer uma function aqui. Function incluir. E ela não vai receber nenhum parâmetro, porque quando a gente vai incluir algo no banco, não precisamos passar parâmetro nenhum. E aqui a gente só vai fazer o seguinte. Desta forma, da mesma verificação que a gente fez. Se não tiver nada no array, ele vai mostrar a view. Mas se tiver alguma coisa, ele vai salvar. Como na nossa view a gente não precisa pegar nenhum usuário, porque a gente está incluindo um usuário, a gente basta dar uma negação aqui. Aqui. Basta colocar a negação para não ter que fazer um else aqui embaixo. E a gente vai usar exatamente isso. This save, mais nada. Quando a gente faz this usuário save, se nesse array superglobal não tiver um ID, automaticamente o Easy Framework vai supor que você está querendo incluir um usuário, porque não existe nenhum ID. Então, ele vai ser incluso lá no banco de dados. Agora, é só criarmos uma view para usuários. Vou copiar a view edit e vou colocar incluir, que é exatamente a mesma coisa, só que os values aqui não vão existir. E aqui a gente, em vez de editar usuário, a gente vai incluir usuário. Pronto. E ele vai estar incluído. E após a inclusão, redirecionamos para usuário de novo, só para ficar mais bonito. Agora, só não temos um link aqui para incluir, vamos criar também. Depois da tabela, depois do formulário, a gente vai... Eu vou dar um HR aqui, só para criar um traço. E agora eu crio um link. Um link aqui. Não. Isso aqui não. É aqui. Depois da lista, a gente cria isso aqui e cria um linkzinho para incluir. Vou colocar aqui. Incluir. E aqui, basta que a gente redirecione para incluir usuários. Usuário. Incluir usuário. Agora sim nós temos nosso link. Olha lá, só um traço que pode ser ajeitado no CSS depois, vocês deixam tudo bem bonitinho. Mas está aqui nossa action. Se clicarmos, aí está a nossa view. E agora vamos incluir de novo o Gladson, que foi excluído. Mas qual o problema? O problema é porque password provavelmente está como não nulo. Então a gente vai ter que incluir a senha também. Mas agora, na altura que nós já estamos, podemos mostrar como incluir uma senha. Então aqui na nossa view, incluir, vamos ter um outro campo chamado password, com o name password, aqui senha, que é onde vamos incluir nossa senha. Agora no nosso controller,
a gente vai ter que setar essa senha para criptografia MD5, por razões de segurança. Se você não quiser criptografar sua senha, o que eu não recomendo, ela vai entrar no banco de dados com esse valor, com o valor que você digitar lá na senha. Se quiser criptografar, basta você fazer isso. This data. E vamos aqui pegar o nosso password e vamos criptografá-lo. Existe uma classe do Easy Framework chamada Security. Essa classe, ela é a classe de segurança. Então a gente vai fazer hash. Hash é o método que a gente criptografa uma string qualquer. Nós estamos querendo criptografar ela mesma. A gente vai criptografar o valor que está vindo do formulário. Para qual tipo de criptografia? MD5. Que é a criptografia mais utilizada, apesar de não ser uma das mais seguras. Mas, pronto. Com isso aqui a gente já criptografa o nosso usuário. E agora podemos testar. Vamos recarregar isso aqui. Agora temos o usuário, o nome e a senha. Vou colocar Gladson. Acho que eu errei. Gladson. E a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confirmamos. Deu um erro aqui de index password. Só que isso aqui não pode ficar na function index. Eu errei. É na function include. Pronto. Com isso, a gente já pode testar a nosso aqui, o Gladson. Vou colocar Gladson 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou confirmar. Pronto. Já temos aí o Gladson. Deixa eu só excluir isso aqui. Pronto. Já temos o Gladson. Se formos verificar no nosso banco, olha a senha como está. Criptografada. Da maneira que realmente queremos. Também podemos fazer isso em qualquer outra function ou qualquer outra coisa que você for criar. Como, por exemplo, nos usuários mesmo. Quando ele for salvar, se o cara for editar a senha, a gente faz a mesma coisa. Que não é o nosso caso. Então, basicamente é isso. Você já viu como excluir, como editar e como incluir um usuário. Essas funções a gente está usando muito o redirect aqui, porque não estamos trabalhando com Ajax. Mas caso a gente trabalhasse com Ajax, não precisaríamos redirecionar para lugar nenhum. O Ajax mesmo já ia cuidar disso para a gente no client side. Não íamos nos preocupar com redirecionamentos. Mas como isso aqui é só para fins de demonstração, é assim que a gente faz, que salvamos campos no banco de dados e incluímos. Isso aqui pode ter mais de um campo, obviamente, pode ter 10, 20, 30 campos na sua tabela e ele vai salvar da mesma forma. E no nosso próximo tutorial, no nosso próximo screencast, vamos mostrar para você como funciona um sistema de login básico, com várias páginas, tudo bem bonitinho para vocês com esses usuários que a gente criou. Obrigado, pessoal, e até a próxima.